Olá, boa noite. Gente, eu ia fazer um vídeo sobre tá tendo uma reforma aqui em alguma sala, então tá barulho de ferramenta, né? As pessoas estão martelando. Eu espero que não nos atrapalhe. Eu ia fazer um vídeo sobre a questão da timidez e resolvi abrir então a live de hoje, fazer uma live um pouquinho mais curta, mas sobre essa problemática da timidez, né? O que ocorre, o que está em jogo na timidez. Vou falar aí de umas três características da timidez, para a gente conseguir pensar um pouquinho essa problemática, né? Que é é algo que faz sofrer, né? A pessoa sofre, isso traz isso traz tensões, ansiedades, né? Problemas. E então é uma patologia que traz muito sofrimento. Vou tentar pensar um pouquinho, né? Umas três características da questão da timidez, como que a gente poderia pensar, refletir, aprofundar essa questão da pessoa tímida. Eu queria assim, como início de conversa, tentar desfazer assim uma certa confusão. Às vezes as pessoas dizem assim, a pessoa é tímida, mas isso é dela mesmo, né? Essa timidez é da pessoa, essa timidez é da natureza da pessoa, a pessoa é assim mesmo, né? O jeito dela, isso é um traço da pessoa mesmo, é uma característica dela. E não, né? A timidez, ela é uma patologia, isso não está na natureza da pessoa. O que está... Interrompeu um pouco, que eu recebi uma ligação, não sei se interrompeu para vocês. O que está na natureza, na nossa natureza, é a questão que nós nascemos com dois tipos básicos, né? Ou a gente nasce introvertido, ou a gente nasce extrovertido. Então, o que é isso é de nascença, nós já nascemos assim, né? Ou a gente nasce introvertido ou a gente nasce extrovertido. Se você prestar atenção num bebê brincando com os brinquedos, uma criança pequena brincando com os brinquedos, você já vai perceber algumas características, se ela a maneira que ela reage frente aos brinquedos, se ela é introvertida ou se ela é extrovertida. Então isso nasce com a gente, é um traço que já nos acompanha desde cedo. Se você é introvertido, se você é extrovertido. O que é o extrovertido? O extrovertido é voltado para fora, o introvertido ele é voltado para dentro. Então, como que o extrovertido reage frente a uma situação? O extrovertido reage externamente, ele vai mostrar a sua reação. O introvertido, ele também reage à mesma situação, só que ele reage para dentro dele. Então você não vê o introvertido reagindo porque ele está reagindo para dentro dele. Então, o introvertido, há uma interiorização no introvertido e uma exteriorização no extrovertido. Só que a timidez é uma patologia, a timidez é um fechamento. A timidez é um embotamento, a pessoa fica numa espécie de embotamento, ela fica fechada.
Então a timidez ela pode ocorrer tanto no introvertido quanto no extrovertido. Então um extrovertido que está vivendo o problema da timidez, ele é um extrovertido que não consegue viver a sua extroversão. E também essa timidez no introvertido vai atrapalhar esse processo mais interiorizado do introvertido. Então, o tímido, existe uma certa confusão de achar que o tímido é interiorizado. Não, essa timidez nele é uma coisa boa, porque aí ele tá mais para dentro, é uma pessoa mais interiorizada. Não, é até o contrário, né? O tímido, ele é fechado, mas ele não é interiorizado. Por quê? Aí eu vou começar a então trazer as características do tímido. Ele tem uma preocupação muito grande com o olhar dos outros sobre ele. Então o tímido se preocupa com o que os outros estão pensando sobre ele. Então isso não é uma característica de interiorização, ao contrário, né? Se você está muito preocupado com o que os outros estão pensando de você, se você está muito preocupado com a sua imagem, o que o outro pensa sobre mim, como se a gente tivesse esse poder, né? Que poder nós temos de pensar o pensamento do outro? Isso não existe. Então, mas se você fica nessa preocupação, então você não está para dentro de você, você está voltado mais para fora. A reação das pessoas frente à sua imagem, o que as pessoas estão achando de você, estão pensando de você, o que elas sentem em relação a você. Então, o tímido, ele tem esse tipo de preocupação. Então, essa é uma característica que está presente na timidez, um excesso de preocupação com os outros. O tímido é preocupado com a sua imagem. Então, a timidez, ela não é uma interiorização, ela não é um traço da natureza da pessoa, ela não é da pessoa, ela é algo que faz a pessoa sofrer e precisa ser tratado. Então, conforme você vai tratando essa timidez, você vai liberando então a pessoa para que ela possa viver, se ela for um introvertido, que ela possa viver esse estado de introversão melhor, e se ela for um extrovertido, que ela possa viver melhor a sua extroversão. Então, conforme você vai tratando a timidez na pessoa, a pessoa ela se socializa muito mais, ela começa a ficar mais falante, porque o que estava travando ela era a patologia. Então é como se a essência, a personalidade, a natureza da pessoa estivesse ali, mas tem uma pedra em cima que impede aquela essência, aquela natureza de se manifestar. Que pedra é essa? Essa pedra é a timidez. Então são esses tumultos, essas perturbações internas que impedem a pessoa de viver mais espontaneamente e naturalmente. O tímido, ele não é espontâneo, ele não é natural, ele fica um pouco robótico. Então, o objetivo dessa live, que eu quero fazê-la mais curta hoje, é da gente pincelar, né, 3 características da timidez. Então, uma é essa, uma preocupação excessiva com o pensamento dos outros, o que os outros estão achando de mim, estão pensando de mim, né? Que isso já abre para uma segunda característica, que é o quê? Que é a pessoa ser muito rígida, ser muito censuradora. Então isso que você imagina que os outros estão pensando de você, que normalmente são coisas negativas, são coisas mais são coisas pessimistas, negativas, pesadas, na verdade isso é a imagem que você mesmo tem de você. Então você joga sobre os outros, você projeta sobre os outros essa rigidez, essa censura. Então uma outra característica do tímido
é que ele é uma pessoa muito censuradora, ele é uma pessoa muito rígida no trato de si. Ele tem dificuldade em aceitar as próprias falhas, os próprios erros. E aí nós vamos entender por que disso numa terceira característica, que talvez seja a característica mais importante, que é a idealização de si. O tímido, ele tem uma idealização que ele faz dele mesmo. Ele não se quer um homem normal, uma mulher normal aqui na Terra como todo mundo. Ele se quer diferente, ele se quer fantástico, ele se quer extraordinário. Então ele se quer demais. Então essa idealização que o tímido faz de si, essa idealização atrapalha muito. Porque essa questão da rigidez, por que ele não aceita as falhas e as dificuldades que ele tem? Ele não aceita as falhas, ele não aceita as dificuldades porque ele se quer perfeito. Então ele tem um perfeccionismo, ele tem uma idealização. E essa idealização faz com que ele não aceite as falhas, não aceite os erros, né? Não aceite os problemas, não aceite as dificuldades. Então ele não sofre porque ele tem falha, ele não sofre porque ele erra, porque isso todos nós fazemos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Ele não sofre por isso, ele sofre por não aceitar as falhas e os erros que ele comete. Então uma rigidez frente às falhas e aos erros, por se querer demais, por se idealizar demais. Então isso é um traço do tímido que nos confunde um pouco, porque como o tímido ele tem esse embotamento, ele tem esse fechamento, é uma coisa que a gente não imagina que o tímido tenha essa idealização em relação a si mesmo. A gente pensaria até o contrário, né? Fala assim, não, essa pessoa é uma pessoa simples, essa pessoa é uma pessoa humilde, ela não quer ser o centro das atenções, ela não quer ser perfeita. Mas é exatamente o contrário que nós percebemos. Quando nós vamos analisar o tímido, o que a gente percebe é esse desejo de perfeição. Quando você quer ser perfeito, você quer ser especial, você quer ser diferente, você quer ser extraordinário, você quer ser fantástico. Então, por que o tímido não tem essa dificuldade com a ação? Né? Por que o tímido ele tem essa retração, esse embotamento, esse fechamento? Porque ele sabe que se ele for para a ação, ele vai ter que se desfazer dessas idealizações. Ele vai ter que abandonar essas fantasias de ser único, de ser especial, de ser extraordinário, de ser fantástico. Quando um paciente diz para mim no consultório que ele é diferente, que ele é especial, que ele é único, eu digo para ele que ele não é, né? Que ele precisa se aceitar normal como todos os outros. Então, esse desejo, esse se querer demais atrapalha. Então, eu gostaria de dar uma definição aqui de timidez, que é uma definição que eu gosto muito, acho que é bem pertinente, que a timidez é um medo de pessoas. O tímido, ele tem medo de pessoas. Domingo eu falei na minha live que a neurose do jovem é o medo da vida, o medo diante da expansão que o jovem precisa fazer dos seus vínculos, né? Ir trabalhar, viver a sua sexualidade, namorar. Então, por que o tímido vai ter dificuldade com essas coisas, com essa expansão que ele precisa fazer diante da vida? Porque ele tem medo de pessoas.
Então esse medo de pessoas vem dessa idealização, porque ele sabe que se ele sair para namorar, se ele sair para trabalhar, se ele apresentar o seminário lá na faculdade, ele sabe que alguma coisa vai sair de diferente daquilo que ele planejou. Mas ele se quer perfeito demais, ele tem essa idealização. Então ele faz uso de uma defesa frente a essa angústia que ele sente diante do mundo. Ele lança a mão de uma defesa que é uma defesa totalmente inadequada. Qual defesa é essa? É a defesa de não ir para o mundo. Então eu não vou para a festa. Eu estou com desejo de ir para a festa, mas eu não vou para a festa. Eu tenho um trabalho para apresentar, mas eu vou evitar apresentar esse trabalho. Eu tenho um seminário para fazer, mas eu vou evitar apresentar esse seminário. Então você começa, eu tenho uma namorada para encontrar, mas eu tenho um encontro amoroso, mas eu vou evitar ir para esse encontro. Porque você sabe, o tímido sabe que ao ir, ele vai se deparar com um homem normal que ele é, com a mulher normal que ela é. Então ele vai ter que se desfazer dessas idealizações. Então é uma defesa que ele usa, mas é uma defesa inadequada. É uma defesa que não ajuda em nada. Ele se defende, mas essa defesa não ajuda a crescer, essa defesa não ajuda a evoluir. Porque existe uma frase que é uma frase muito interessante, que é uma frase de autoria do Jung, que ele diz assim: nós temos que caminhar na direção dos nossos medos. Olha que frase interessante, né? Nós temos que caminhar na direção dos nossos medos. Bom, então se o maior medo do tímido são as pessoas, ele tem medo de pessoas, ele então tem que ir para onde? Para que direção que ele tem que ir? Ele tem que ir exatamente na direção das pessoas. Então é essa idealização, esse desejo de perfeição, que vai levar também muitos tímidos a investirem no intelecto, no pensamento. Por quê? Porque ele vai reprimir o sentimento, investir só no pensamento, para tentar ter um controle sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre aquilo que ele vai fazer. Então é uma pessoa que investe exageradamente num planejamento. Antes de eu praticar a ação, eu vou tentar ter um controle absoluto daquilo que eu vou fazer. Então daí o investimento no intelecto. Então é uma pessoa que quer se guiar só pelo intelecto, só pelo pensamento. É uma pessoa que investe muito no intelecto e no pensamento, para tentar ter as coisas na palma da sua mão. Projeto falido, porque nós somos seres emocionais, né? A emoção sempre vai estar presente e nós nunca teremos esse autocontrole absoluto sobre nós. Nós podemos ter um maior conhecimento sobre nós, mas esse domínio absoluto de 100% sobre nós nunca teremos. Mas é isso que o tímido não aceita, por causa dessa idealização, porque ele se quer perfeito demais. Então eu queria dar um exemplo. O exemplo é assim: um paciente que tinha consulta comigo numa sexta-feira às 15h. E ele ligou desmarcando, falou assim: eu não vou poder ir na sessão hoje, desmarcou a sessão. Aí na outra semana, quando ele voltou, eu perguntei para ele: mas por que você desmarcou? Ele falou assim: não, porque eu tinha um encontro com uma menina às, sei lá, 7, 8 da noite, né? Eu falei: ué, mas a sua sessão era às 15h. Por que se o seu encontro é 7, 8 da noite, por que você desmarcou a sua sessão às 15h na sexta-feira? Ele falou assim: não, porque eu precisava preparar tudo. Então olha o investimento na preparação. Então ao invés dele vir na terapia e buscar se conhecer, entrar em contato com ele, né, com o homem que ele é, com os medos que ele estava sentindo frente a esse encontro, então ele preferiu investir no controle do encontro. Então ele ficou
limpando a sala e organizando em que lugar que a almofada vai ficar, né? Então ele ficou organizando todo o ambiente, limpando tudo, a roupa que ele vai pôr, o que ele vai falar para a menina. Então assim, é um excesso de planejamento na busca de um controle. Então se reprime o sentimento para se investir só no pensamento e só no intelecto. Existe uma ideia, que é uma ideia absurda, de que o pensamento pode... que o nosso comportamento é pensamento, né? Que através do pensamento nós podemos ter um controle sobre tudo. Então, essa é uma ideia totalmente falsa, porque nós somos seres emocionais, né? A nossa base é a emoção, daí nós temos o pensamento e nós temos a ação. Mas o tímido, ele gostaria de ser só pensamento, para ele ter o controle de tudo, para poder realizar esse ideal, essa idealização de ser perfeito. Então, são essas 3 características que eu queria falar do tímido, né? O que é a timidez? Timidez é medo de pessoas. E o tímido, ele tem essa preocupação excessiva com os outros, ele é muito rígido, ele é muito censurador no trato dele próprio, dos erros, das falhas, mas isso ocorre principalmente porque ele tem uma grande idealização de si. Ele não quer ser um homem normal, ele quer ser o super-homem, ele não quer ser uma mulher normal, ela quer ser a Mulher Maravilha. Então, toda vez que nós queremos ser super, nós criamos sobre os nossos ombros uma sobrecarga, uma ansiedade, uma tensão, uma angústia, e isso vai nos atrapalhar, né? Nós temos que nos aceitar normais. Aqui na Terra nós não somos um homem e uma mulher lá no céu, nós somos um homem e uma mulher aqui na Terra, normal, com falhas, com imperfeições. Então o tímido, ele sofre não pelos erros que ele comete, não pelas falhas que ele tem, mas ele sofre por não aceitar os erros, por não aceitar as falhas. Gente, era isso que eu queria falar, uma live mais curta hoje. Essas 3 características do tímido, e dessas 3 eu queria enfatizar essa que eu acho que é a menos visível, que é o quanto o tímido tem uma idealização dele próprio, ele se quer demais, ele se deseja demais, então ele quer ser ideal, ele quer ser perfeito, e aí ele perde então as chances e as oportunidades que ele tem na vida. Então, para evitar o encontro, né, com a realidade, com os vínculos, com as pessoas, onde ele vai descobrir que ele é uma pessoa normal, como todas as outras, ele então se fecha, fica numa espécie de embotamento, para tentar manter, através desse fechamento, essas fantasias de perfeição. Gente, era isso. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Até a próxima live. Até domingo, 10 da manhã, na próxima live.